Olá, meus queridos amigos, querida Irmandade, simpatizantes e apreciadores do canal Geraldo Carolino CCB. Canal não monetizado, isso quer dizer, não é cobrado para fazer nada e nem ganha nada com isso, mas é só para nós manter nosso círculo de amizade e levar o conhecimento daquilo que Deus me tem feito saber e dado a graça para compartilhar com cada um de vocês. Nesta madrugada, nós vamos dormir bem tarde, eu estava orando a Deus e lembrando de tantas obras que o Senhor deu a graça de compartilhar na sua obra santa e saber também. E o Senhor me trouxe avante alguns testemunhos que eu quero relatar para vocês, porque nesse ano de 2024 nós possamos começar com toda a serenidade, certo? E sabendo que este mundo, ele não é do nosso adversário, mas ele, através dos seus representantes, direto e indireto, ele mente, engana e detupra a verdade de Deus, através de homens hipócritas, homens fingidos, que como Lúcifer se passa por anjo de luz, também os seus ministros se transfiguram de ministros da justiça, como alertou os discípulos e o próprio Senhor Jesus, que diz: cuidado, que virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. E se Deus não abreviasse os dias, até os próprios escolhidos seriam enganados. Mas, irmão, eu quero salientar aqui um fato que aconteceu. Eu vou reservar o direito de não reservar o nome da família, para eles não se sentirem, se acaso alguém conhecer, eles não se sentir constrangidos. Mas, irmãos, no fim dos anos 90, eu conheci uma família em Carapicuíba e é uma família que eu gostava muito, como ainda gosto, né? Só que agora nós afastamos um pouco, né? O destino tomou o seu caminho e enquanto eu vim para o sul, eles ficaram lá na região sul de Minas, eu quero dizer, em Santa Rita do Sapucaí, mais precisamente, vizinho da cidade maior aqui, que alguns conhecem, Pouso Alegre e Itajubá. Então, nessa época, irmão, Deus deu a graça de testemunhar, evangelizar uma família na Coab. E essa família era composto de alguns membros, uns serviam a Deus, outros não. Uns eram evangélicos e outros não. Mas todos, da sua maneira, eles também pensavam que servia a Deus. E o Senhor deu a graça de levar o testemunho dessa graça santa e maravilhosa para eles. E Deus chamou numa casa o irmão e a irmã, o chefe daquela casa. E eles tinham alguns filhos. E no meio desses filhos deles, tinha duas meninas, uma casada e outra solteira.
Essa casada, mas o marido dela era muito idólatra. E na casa deles tinha muitas imagens, estátua, que dizia que era santos, no meio dos quais existia um do Anjo da Guarda, a Aparecida do Norte e outros santos, para não citar aqui. E quando Deus chamou esse casal de irmão na graça, o Senhor chamou eles se converteram ao Evangelho e estava procurando se adequar de acordo com a palavra de Deus. Que para servir a Deus não é de qualquer maneira, não. Tem que observar a doutrina e os estatutos da palavra de Deus e a boa maneira de servir a Deus. E entre os filhos, irmão, desse casal, ou no meio dessa família, tinha uma mocinha, mais ou menos dos 20 anos, que se envolveu com o lesbianismo e amigou com uma dessas pessoas, que não vamos aqui falar, os irmãos já sabem, que é mulher, mas se porta como se fosse o homem. E veio morar dentro da casa desses irmãos. E nessa época, essa que era casada, o marido dela era muito idólatra, mas era muito amigo meu. Só que ele gostava de ouvir os testemunhos, que Deus opera no meio do teu povo, sem, porém, tocar nas suas imagens. E naquele tempo, irmãos, Deus me dava a graça de trabalhar muito nessa parte, nas guerras espirituais. É combater contra os demônios que se manifestam fingindo ser santo, ser anjo de luz, e alguns até falavam em línguas, como posteriormente eu quero contar para os irmãos. Mas especificamente neste caso, desta família, sempre esse irmão convidava para ir na casa dele. Ele falava: irmão Geraldo, eu quero ouvir os testemunhos. E sempre Deus dava graça de contar testemunho para ele. Ele gostava muito e prestava atenção, mas a mulher dele. Mas não podia contar testemunho que falava contra os santos dele, nem que falava de religião. E assim, irmão, Deus dava graça de ir encaixando naqueles testemunho que não ofendesse a fé e nem o princípio da crença dele. Porque o Senhor, irmão, tem uma maneira de trabalhar, tá? O Senhor tem uma maneira, o Senhor não precisa de nós entrar numa casa e começar a olhar, ver se tem televisão, se tem imagem, a maneira da família agir e vestir. Porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós e conhece o íntimo do nosso coração. Mas quando Deus, irmão, me tirou, eu quero salientar, irmãos, que eu era dirigente evangélico. Então eu conheci bem como funciona as denominações evangélicas, que existe muita hipocrisia. Não estou generalizando. Alguns que se valem da palavra de dinheiro para ganhar, da palavra de Deus para ganhar dinheiro e fazer cobranças indevidas em tempos indevidos. Que há tempo para todas as coisas. Irmãos, e em meio a muitas visitas nesta casa, uma vez Deus preparou de ir na casa desse irmão e conhecer a família dele em particular. E eu comecei a frequentar a casa deles e eles a minha casa. E tornamos amigos.
como quase família. E assim, irmãos, um dia esse irmão, nós trabalhávamos junto, e ele falou para esse irmão, na minha casa está um problema. Eu percebi que tem 3 pessoas na minha casa possessas de espírito contrário. Essa moça que fingia ser homem, a filha dele que servia de mulher para essa moça e a esposa dele. Irmãos, como eu salientei no testemunho, aquele tempo o Senhor me dava a graça de batalhar contra essas coisas. E ali ele me convidou para ir na casa dele, se Deus desse a graça de mandar aquela legião de demônios embora. Irmãos, e eu no meu íntimo, de homem, eu falei, eu só vou se o Senhor mandar, mas eu prefiro que o Senhor não me mande. Irmãos, mas uma vez eu orando o Senhor na madrugada, o Senhor falou para mim, meu servo, se prepara que é você mesmo que vai nessa guerra. Irmãos, mas eu não... Falei, eu não vou lá mais na casa do irmão e pronto. Irmão, mas a mente do homem é uma coisa, e quando Deus quer fazer a obra é da maneira dele. Irmãos, e eu tinha uma família também que eu estava evangelizando no Jardim Munhoz, em Osasco, e nós morávamos em Carapicuíba. E eu mais esse irmão combinamos de no domingo, eu com a minha família e ele com a dele, aqueles que eram crentes, fazer uma visita para a família que que o Senhor estava dando a graça de dar o testemunho dessa graça maravilhosa. Então eu ia naquele fim de semana para casa da minha sogra, na sexta-feira à tarde, ou salvo engano no sábado, ia passar o fim de semana, deixar minhas crianças, minha esposa lá, e eu mais essa família ia fazer essa visita. Porém, teve um desencontro e Deus permitisse que eu mais o irmão não marquemos a hora que nós íamos encontrar no Lago de Osasco para nós pegar o ônibus para ir para aquela casa. Então, quando nós ia para Osasco, para casa da minha sogra, eu fui na casa daquele irmão, com a minha esposa e com as crianças, para combinar o horário que o outro dia nós iríamos fazer a visita. E assim, irmãos, quando eu cheguei na casa daquele irmão, Deus permitiu que quando eu batei na porta, ou no portão de entrada do quintal, aquela filha daquele irmão que estava possessa de espírito veio me receber. Ela veio toda torta, irmãos, com as mãos para trás, e falou para mim numa voz bem esquisita. Quem foi que mandou você aqui? Irmãos, e quando eu vi, então já estava na porta da casa do irmão. O Senhor permitiu que eu esquecesse que eu tinha feito um propósito não ir na casa do irmão. E quando eu dei por mim, eu já estava na porta da casa do irmão. Quem foi que mandou você aqui? Aí, irmãos, eu entrei na comunhão na hora. Chamei pelo sangue do concerto eterno e consultei o Senhor. O Senhor falou para mim, eu não falei que era você que vinha? Se prepara agora para a batalha. E eu fiquei em comunhão e falei para aqueles espíritos. Quem me mandou aqui foi o Senhor Jesus. Eu estou no nome dele. Ela abriu a porta e falou, então entra. Se ele que mandou, entra. E eu entrei, irmãos. E pedi para a menina daquele irmão e chamar a minha esposa, que estava no ponto de ônibus, para nós pegar o ônibus para ir para Osasco. E assim a minha esposa estava ali junto com a sobrinha minha, que era mocinha na época, e veio e ali começou a nossa batalha. Naquele dia, Deus permitiu de mandar o espírito embora de 2
daquelas pessoas. Da esposa do irmão, que estava tomada de espírito contrário, e da filha dele. Porém, aquela que fingia ser homem, e que era uma menina, ela não estava no momento lá, e não foi possível fazer nada. Então, irmãos, dali, depois daquela visita, nós dirigimos para a casa da minha sogra, passamos o fim de semana lá, e outro dia nós vamos fazer a visita para a casa do testemunhado. Deus deu a graça de dar o testemunho dessa bendita graça, porque, irmãos, como eu, de criança, eu fui criado junto com o sacerdote, auxiliando ele, e eu era denominado irmão São Cristão, que é aquele menino ou moço que auxilia o padre nas celebrações, na homilia e nos rituais da celebração do culto católico, que é chamado missa. E assim, irmão, fui criado de acordo com os preceitos da religião romana e aprendi todos os fundamentos e as celebrações. E com o tempo eu fiz algum cursinho e me capacitei para fazer até celebrações, né? E alguns rituais também. Assim, irmãos, o Senhor deu dado a graça de trabalhar no Evangelho, tanto da parte da Igreja Romana, como das igrejas evangélicas, visto que eu cheguei a ser dirigente e considerá-lo como pastor de uma certa denominação, que eu não quero citar o nome. Então, irmãos, assim o Senhor tem me encaminhado no Evangelho. E então, irmão, posteriormente, na outra semana, eu encontrei com o irmão no serviço e falou: irmão, acontece que a menina que está morando na minha casa, ela está muito irada com o irmão e agora que ela está possessa mesmo, manifesta aqueles espíritos em casa. Eu falei: eu vou orar a Deus, e se Deus permitir eu voltarei lá. Agora já começou a batalha, vamos continuar. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu. Vou resumir aqui bastante para não entrar em detalhe. Eu sei, irmão, que depois de muitos dias, chegou ali naquela casa, irmão, a legião que estava naquela suposta moça, era a legião dos demônios denominados capetas. E é uma legião terrível, irmãos. Eles, se você falar em língua e não for pelo Espírito Santo, eles te imitam, eles oram, eles pregam, tá? Eles fingem ser encarregados de orquestra, como nós ia ali, às vezes ia cantar um hino, aquele espírito até pegava aquela mulher e ficava regendo, aí nós parávamos de cantar e ele dava risada. Irmãos, assim começou a batalha. Teve uma vez, irmão, que nós fomos ali, aquele espírito começou a falar, que tinha muitos pregadores na época, que ele dizia: eles vendem a palavra de Deus e fica com o dinheiro e eu fico com a glória. Irmãos, e nessa época nos anos 90, tinha uns homens bastante famosos, que ainda hoje está na frente de algumas igrejas evangélicas. E o adversário naquele dia falou que eles eram servos dele. Que eles, com a mesma Bíblia que eu pregava contra eles, ele usava eles com a Bíblia para ganhar dinheiro. O dinheiro e a glória ficava para eles, a glória terrena, e o adversário com a alma deles. E assim, irmãos, teve um dia que eu falei para o Senhor: Senhor, até quando?
Eu vou ir naquela casa, o Senhor dá de expulsar, as pessoas abrem a porta para os espíritos e de volta. E ali, irmão, tinha um chefe daquela casta de demônios, denominado Capra Preta. E ele não saía por nada. Aí eu falei para o Senhor uma madrugada orando: Senhor, me habilita para mim ir naquela casa expulsar aquele demônio, ou eu não vou ali mais. Aí o Senhor falou para mim, irmão, na revelação de Deus, na madrugada: levanta a tua mão, que eu vou ungir a tua mão, e com esta mão ungida você vai expulsar esses espíritos. Todos, de uma vez por todos. E ali, irmãos, eu ergui aquela mão que o Senhor mandou erguer. E o Senhor falou: eu vou topar uma gota do meu sangue nas tuas mãos. E aí, irmãos, quando foi no outro dia à noite, naquele dia à noite, eu e a minha esposa fomos para aquela casa. E chegando ali, irmão, novamente reiniciou a batalha. O adversário tomando aquela mulher e zombando das coisas de Deus. Nós ia cantar o 381, que o Senhor sempre dava graça de cantar. E ele queria reger aquele hino. E aquele irmão, tinha uma menininha pequena de 5 anos, uma criança inocente de tudo. E o Senhor falou: vou usar de você e desta criança para expulsar esse demônio. Ela vai derrubar ele e você vai mandar ele embora. E ali, irmãos, quando aquele espírito manifestou, começou a contar aquele que provocava o acidente, aquele que fazia os casais se divorciar, que fazia os casais se separar, e que preparava os homens para a mulher, as mulheres para os homens adulterar, e todo tipo de imundície e fornicação. O Senhor deu a graça de repreender aquele espírito. E ele, irmãos, começou a dar risada, mas naquela noite foi diferente. Ele começou a zombar de mim e falar: não adianta você vir aqui hoje, que hoje Deus não vai te ouvir. Ele não falava Deus, o Todo-Poderoso não vai te ouvir, porque hoje está em festa no céu. Irmãos, e ali teve um determinado momento que o Senhor falou para mim: pegue essa menina de 5 anos pela mão. Eu peguei aquela menina de 5 anos e pus ela de frente daquela pessoa que estava possessa, que aquele espírito denominado casta de demônios, e o chefe deles era o tal Capa Preta. O Senhor deu de falar para ele assim: Satanás, você diz que tem muito poder, você domina os reis, você domina os homens, os presidentes, e toda espécie de autoridade terrena, você usa deles. Agora, se você tem tanto esse poder, olha dentro do olho dessa criança. E quando, irmão, aquela mulher olhou dentro do olho para aquela criança, e eu falei: menina, olha para essa pessoa. E aquela menina inocentemente, irmão, olhou. Quando os olhos deles se cruzaram, aquela mulher caiu com a cara no chão. E falou assim: eu não aguento olhar dentro do olho dessa criança, porque no olho dela tem santidade, tem inocência. E caiu, irmãos, com a cara no chão. Eu chamei aquele irmão, pedi a minha esposa para continuar na comunhão, e falei: segura ela com a cara virada para cima e com o olho aberto. E coloquei as minhas mãos, aquela mão que o Senhor tinha falado que tinha posto uma gota de sangue na minha mão, em cima do rosto daquela mulher, e chamei pelo sangue imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo assim: Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue. Irmãos, quando eu falei ali, aquele demônio deu um urro e falou: eu vou embora com meus entes e nunca mais eu voltarei nesta casa antes que pingue uma gota de sangue em mim. E foi embora, e Deus libertou aquela casa, e eu estou glorificando aqui a Deus. E Deus fez uma grande obra, irmão. Aquele que era idólatra, tinha aquelas imagens, convidou para na próxima semana eu ir na casa dele, para contar o testemunho da graça de Deus, e para nós
a esposa dele ia fazer alguns salgadinhos, esfirra, pastéis, e nós ia comendo, tomando refrigerante e contando as maravilhas de Deus. Mas, irmão, aquele dia, especificamente, o Senhor sempre trazia obra para contar a respeito de libertação espiritual. E eu não entendia, irmãos, por que todo o testemunho que Deus dava a graça de contar, porque, irmãos, é inúmera vez que o Senhor, por misericórdia, usou desse pequenininho seu servo, que nem posso dizer, irmão, que sou um servo dedicado, por causa, irmãos, que nós, humanos, estamos sujeitos e propensos a errar. Mas Deus me preservou e me guardou para essa obra. Irmãos, e ali eu fui na casa daquele, que hoje ele é meu filho no Evangelho, o Senhor chamou ele na graça, fez uma bonita obra na vida dele. Eu fui na casa dele. Quando chegou lá, irmãos, eu e minha esposa, esse irmão e a esposa dele, e esse testemunhado e a esposa dele. E o Senhor deu a graça de abrir a boca e começar a falar e magnificar o nome do Senhor. Irmãos, e quando era mais ou menos umas 21 horas, outro dia eu tinha que levantar cedo, eu falei, irmãos, agora eu vou embora, eu tenho que levantar amanhã cedo. E ele falou, não, irmãos, hoje, diferente das outras vezes, eu quero que você deixe uma oração para mim, mas eu quero que você deixe lá dentro do meu quarto. Irmãos, e como aquela mulher era muito vaidosa, ela não tinha saia nem vestido. Ela só tinha calça comprida, micro shorts e bermuda. E ali, irmãos, ela foi se adequar, e como ela não tinha saia, nem vestido, ela pegou uma toalha de banho bem grande, amarrou na cintura e veio para nós orar. E quando ela veio para nós orar, irmãos, eu vi que ela estava possuída de alguma coisa, porque a casa deles era muito clara, e ela começou a manifestar que não queria ficar ali, que estava muito claro. Irmãos, e aí nós fomos orar, quando nós dobramos o joelho para orar, aquele espírito manifestou naquela mulher, e começou, irmão, se gabar de muita coisa, e falar para mim assim, eu estava em tal caso assim, você chegou lá, eu tive que sair. E casos, irmão, que eu nem sabia que ele estava lá. Eu estava em tal caso assim, bem escondidinho lá, você chegou lá e eu tive que sair, que nós dois não dá certo ficar no mesmo ambiente. E aí, irmão, ele foi falando. Quando ele achou que ele tinha falado muita coisa, ele começou, irmão, a falar para mim das imagens daquele homem. E falava para mim assim, arrumou uma toalha, irmão, pôs no meio da sala e deitou com as pernas cruzadas, não para provocar para me tirar da comunhão e também para se gabar que ali, por causa que o dono da casa não podia falar mal dos santos dele, eu não podia fazer nada. E o Senhor falou para mim, meu servo, não fala nada, só fala quando eu mandar, fecha a tua boca. Irmãos, eu não falei nada. E aquele espírito que manifestou naquela mulher começou a xingar o marido dela e querer tirar a aliança do dedo dele, que a aliança simbolizava o casamento deles. E ela falou que não queria estar casada com ele, porque ele era, eu não vou falar aqui os nomes, mas desqualificando ele como homem, como esposo. Mas, irmãos, Deus deu a graça de ficar com a boca fechada. E ele, irmãos, então, quando ele viu que eu não falava nada, ele começou a rir da minha cara. Irmãos, ia ali, pegava cada uma imagem daquela ali e falava assim, como que santo chama esse santo aqui? Irmãos, eu falava, eu não sei. Ele falava, esse aqui, o povo fala que é o santo fulano de tal. Mas, na verdade, quem está por trás desse santo aqui é o Espírito e o Espírito, assim. Quando chegou num irmão que chama Edicida, ele falou assim, você sabe quem está por trás dessa tal de Cida? É o Exu protetor das cachoeiras e dos rios. Irmão, e foi falando. Quando chegou, irmãos,
num quadro que os irmãos já devem ter visto, que tem um anjo com as asas suspendidas lá para cima e tem duas crianças na beira do ribeirão colhendo flor. E ele perguntou para mim assim: você sabe quem é esse anjo? Eu falei: eu não sei, eu não conheço. Ele falou: esse sou eu, Lúcifer. Irmãos, naquela hora eu clamei pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, e o Senhor falou para mim: eu já vou entrar agora. Então, irmãos, o Senhor deu de apontar o dedo para aquele demônio e falar para ele: você fique sabendo de uma coisa. Você gabou de ser muita coisa. E você tem grandes poderes, tem grandes autoridades, tem homens denominados pastores e missionários que operam com você, mas hoje você está diante do Rei da Glória. E eu não vou perder o meu tempo de impor minha mão e te expulsar você não. Para você saber que você não é nada. Esse homem que é dono dessa casa, que nem nunca foi na congregação, o Senhor dará a graça dele mandar você embora da casa dele. Que ele havia falado, irmão, que ia destruir aquela família. Tanto a casa daquele irmão, como da irmã dele, que morava na parte de cima daquele sobrado. E naquele dia Deus libertou tanto a parte da casa de baixo, como na casa da irmã dele, e os dois hoje servem a Deus numa cidade do interior de São Paulo, que eu não vou dar o nome para não dar pista, para alguém que conhece. E assim, irmãos, eu falei para aquele demônio: você fica sabendo que esse dono desta casa, ele servia essas estaltas e esses denominados supostos santos, porque ele pensava que isso era de Deus. Mas como você já se identificou cada um e falou que todos eles, por trás deles, estão os espíritos contrários, ele vai deixar de te servir e vai servir o meu Deus e vai mandar você embora para o lugar que você nunca devia ter saído. Irmão, naquele momento aquele homem tomou ânimo, irmão, e começou aquelas imagens, começou a quebrar e jogar dentro do saco de lixo. Irmãos, ele foi quebrando e aquele espírito se desesperou e tomou aquela mulher e começou, irmão, se bater e dava cabeçada na parede e falava assim: como que eu sou burro? Por que eu fui falar que era meu? Agora ele está destruindo tudo que é meu. Falei: por favor, os burros são animais criados por Deus e são muito bons no seu trabalho. Respeite os animais. E ali, irmãos, o Senhor permitiu que aquele homem quebrou o último vestígio do adversário que tinha naquela casa, pegou aquele quadro daquele anjo que se chama anjo da guarda e quebrou ele em 4 pedaços e pôs no saco de lixo e jogou fora e voltou e pôs na mão na cabeça da mulher dele, só testemunhado, e falou estas palavras: saia da minha casa, Satanás. Irmãos, e aquele espírito foi embora. Aquele homem, na próxima semana, que já foi na terça-feira, foi congregar. O Senhor falou com ele na palavra